Neemias, capítulo 1, versículo 1 ao versículo 11. Deus me deu uma palavra essa semana e eu quero compartilhar essa palavra com você. Amém? Uma palavra que está queimando no meu coração desde janeiro. Nós estamos numa sequência. Começamos falando de Ageu, depois fomos para o livro de Esdras. Falamos o que o Senhor está falando ao coração da igreja. Estamos falando de recomeço, estamos falando de restauração de altar, estamos falando de restauração do templo de Jerusalém. E Deus continua falando nos nossos dias, está falando conosco nesta noite. Deus está falando com a Filadélfia profundamente. E eu quero convidar você a ler o texto da palavra junto comigo. E depois eu quero ministrar uma palavra de Deus para o seu coração, em nome de Jesus. Palavra de Neemias, filho de Acalias. Ora, sucedeu que no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a capital, que veio Hanani, um dos irmãos, com alguns de Judá, e perguntei pelos judeus que tinham escapado e os que restaram do cativeiro acerca de Jerusalém. Eles me responderam: os restantes que ficaram no cativeiro lá na província estão em grande aflição e opróbrio. Também estão derribado o muro de Jerusalém e as suas portas queimadas a fogo. Tendo eu ouvido estas palavras, sentei-me e chorei e lamentei por alguns dias, e continuei a jejuar e orar perante o Deus dos céus. E disse: ó Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guarda o pacto e usa de misericórdia para com aqueles que te amam e guarda os teus mandamentos. Estejam atentos os teus ouvidos e abertos os teus olhos, para ouvires a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, confessando eu os pecados dos teus filhos de Israel, que temos cometido contra ti. Sim, eu e a casa do meu pai pecamos. Na verdade, temos procedido perversamente contra ti, e não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos, nem que nos ordenaste o teu servo Moisés. Lembra-te, pois, da palavra que ordenaste ao teu servo Moisés, dizendo: se vós transgredistes, e eu vos espalharei por entre os povos, mas se vos converterdes a mim, e guardardes os meus mandamentos, e os cumprirdes, ainda que os vossos rejeitados estejam na extremidade dos céus, de lá eu ajuntarei e o trarei para o lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Eles são os teus servos e o teu povo, que resgatastes com o teu grande poder e com tua mão poderosa. Ó Senhor, que estejam atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos, que se deleite em temer o teu nome, e faça prosperar hoje o teu servo, e dá-lhe graça perante este homem. Era eu então copeiro do rei. Capítulo 2, versículo 5, diz assim: e disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo acha mercê da tua presença, peço que me envies a ajudar a cidade dos sepulcros dos meus pais, para que eu a reedifique. Amém? Bem, o tema da mensagem que Deus colocou no meu coração é a força do chamado. E quando nós começamos a falar sobre chamado, o meu coração estremece, porque eu e você temos um chamado. Nós temos um chamado diante de Deus. Mas para que eu entre primeiramente para desenvolver esse tema, eu quero trazer alguns aspectos históricos para que você possa compreender o que o contexto do texto está nos dizendo, para nós entendermos o texto e aplicá-lo nos nossos dias, naquilo que Deus está falando ao nosso coração. O tema da nossa mensagem então é, todos juntos, 1, 2, 3, a força do chamado. Se uma pessoa que está do seu lado assim, ó, eu e você temos um chamado. Vira para outra pessoa e diz: eu e você temos um chamado. E para outra pessoa diga: eu e você. Mas com convicção, gente. Eu e você temos um chamado. A glória do Senhor Jesus. Amém?
O livro de Neemias, amados, ele relata um dos momentos mais críticos da história de Israel, e ao mesmo tempo um momento de glória, porque ele vai nos falar do momento em que a nação de Israel está com seus muros caídos, as portas de Jerusalém estão queimadas, e o povo está vivendo na maior desprezo e angústia. Para nós entendermos um pouco sobre esse contexto, nós vamos falar que o povo de Israel, eles haviam pecado contra o Senhor muitos e muitos e muitos anos, e agora o Senhor então, através do profeta Jeremias, vai trazer um juízo sobre a nação de Israel, dos quais eles vão ser levados cativo para a Babilônia. No ano de 586 da era cristã, antes de Cristo, melhor dizendo, o rei Nabucodonosor, o rei da Babilônia, o império da época, entra em Jerusalém, destrói os muros de Jerusalém, destrói o templo, destrói tudo que eles tinham como sagrado, mata milhares e milhares de judeus, e agora leva-os cativo para a Babilônia. E na Babilônia, eles vão ficar ali cativo durante 70 anos. A palavra de Deus diz que aos 70 anos, Ciro, o rei da Pérsia, o império persa se levanta agora, destrói o império babilônico, e os persas acreditavam que eles deveriam levar as nações que eram conquistadas de volta às suas terras e cultuar os seus deuses. Eles acreditavam que eles estando com os seus deuses protegeriam a nação de Israel. Sabemos que em tudo o que estava se cumprindo era a promessa de Deus que foi falado através de seus profetas. Por isso, no ano de 536, eles agora retornam para a nação de Israel, para construir os muros de Jerusalém e o templo de Jerusalém. No domingo passado nós vimos que houve o início da reconstrução do templo, mas houve os inimigos que começaram a trabalhar contra essa reconstrução do templo, e o templo fica por 16 anos parados. Então parou a obra. Os inimigos de Israel conseguiram parar a obra. Os inimigos de Israel conseguiram parar o projeto de Deus, o chamado de Deus, o que Deus tinha para a vida da nação de Israel. Então a cidade de Jerusalém ficou deserta, sem muros, sem proteção, sem o templo, inacabado. E nesse processo de 16 anos, houve muitas pessoas que fugiram de Jerusalém. Então ficou aquele clima de um lugar de miséria, um lugar onde não tinha prosperidade, era um lugar terrível. E aí, é nesse momento, em 444, que Neemias vai ter um encontro que vai mudar a sua história. A Bíblia nos fala de quem é Neemias. Neemias era um dos filhos de Israel, provavelmente ele nasceu no cativeiro babilônico, ele não conheceu o templo de Jerusalém, alguns autores dizem isso, e ali no cativeiro, no exílio babilônico, eles tinham como crescer, eles tinham como fazer comércios, eles tinham o poder de até se tornarem, ter cargos públicos, e Neemias era um homem muito bem relacionado. Neemias era um homem que era copeiro do rei. Ser copeiro do rei naquela época era um alto status, porque ele podia estar na presença do rei do mundo, o imperador do mundo. Ele estava ali, toda a comida, tudo que ia levado ao rei, primeiro passava por Neemias. E era uma grande preocupação de todos os reinos daquela época, que o rei fosse envenenado, e ele estava sempre ao lado do rei, servindo ao rei diretamente. Podemos dizer que Neemias estava com uma vida estável. Neemias tinha um bom salário, Neemias não lhe faltava nada, Neemias tinha tudo que era agradável e tudo que nós buscamos na nossa vida. Porém, a força do chamado encontrou-se com Neemias no dia em que ele encontrou um dos seus irmãos que estavam em Jerusalém. O texto vai nos dizer que Neemias tem um encontro com Acalias, um dos seus amigos, que vão falar acerca do que estava acontecendo lá. Mas algumas pessoas vão perguntar: o que é o chamado?
O que é a força do chamado? Podemos dizer que o chamado pode ser entendido como o propósito de Deus para nossas vidas. O chamado é encontrar dentro de nós a razão da nossa existência. O chamado é conseguir vislumbrar aquilo que Deus quer que sejamos e façamos. O chamado é abraçar para as nossas vidas aquilo para qual nós fomos chamados. É compreender qual é a nossa vocação. Chamado é compreender o propósito para o que você foi criado. Chamado é você compreender aquilo que Deus quer da sua vida. Chamado é compreender a razão da sua existência. Chamado significa compreender aquilo que Deus quer que você seja, que você viva, que você entenda, que apesar de qualquer circunstância, chamado está muito acima das emoções e dos sentimentos. Chamado está muito acima daquilo que eu gosto hoje e amanhã eu não gosto. Chamado é algo que arde no seu coração, de manhã, de tarde e de noite, por isso que nós entendemos como chamado. E ainda é interessante perceber que as pessoas não sabem, mas algumas que sabem que existem dois tipos de chamados. Existe o chamado geral e o chamado específico. O chamado geral, na Bíblia inteira, nós vamos ver no Velho Testamento que era adorar ao Senhor, seguir a lei, seguir aquilo que a palavra de Deus ensinava, as festas sagradas e ser um homem que amava a Deus. No Novo Testamento, o chamado geral é sermos de Cristo, vivermos para Cristo, viver a santidade de Cristo, pregar o Evangelho de Cristo, fazer a nossa vida ser o espelho de Cristo para que outros sejam alcançados para a glória do Senhor Jesus, amém? Então Jesus, quando nos diz que nós devemos ir por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura, é um chamado geral. Não é específico apenas para o Rio, não é específico para o pastor, não é específico para a irmã Maria, não, é para todo aquele que um dia teve uma experiência real de conversão com Jesus. Nós temos que viver o nosso chamado geral, o chamado de proclamar o reino, o chamado de ajudar no reino, o chamado de sermos santos, chamados para fora. Nós somos chamados para sair das trevas para a maravilhosa luz de Cristo, para iluminar, para sermos como luzeiros neste mundo, para trazer a glória de Cristo aonde estamos instalados, na empresa, no trabalho, na faculdade. As pessoas vão olhar para nós e dizer: você é cristão, você é de Cristo, você é diferente, eu tenho paz quando eu falo com você, você me traz alegria, é uma pessoa diferente, eu quero ser igual a você, eu quero ter esse Cristo que você tem. Esse é o nosso chamado geral, amém? E a primeira pergunta que eu faço para você nessa noite: você está fazendo o seu chamado geral? Chamado geral de sempre falar de Jesus, discipular Jesus, de conversar com Jesus, de falar de Jesus, de discipular pessoas, de evangelizar pessoas. Então fica a perguntinha aí para você. Porém, nós temos também um chamado específico. É interessante perceber que as pessoas acreditam que o chamado específico está muito relacionado apenas com coisas espirituais. O chamado não deve ser visto apenas para a vida espiritual. Há pessoas que acreditam que esses chamados espirituais são uma dicotomia, ele faz a nossa vida separada. Existem pessoas que têm chamado específico espiritual, mas eu quero dizer para você que Jesus nos chamou por inteiro. Jesus nos chamou por inteiro, de modo que nós temos chamados específicos, tanto na nossa vida secular, quanto na nossa vida espiritual. A nossa vida secular está unida intrinsecamente à nossa vida espiritual. A Bíblia nos ensina que tudo que vier à nossa mão, nós devemos fazer com todas as nossas forças. Quer comais, quer bebais, quer façais outra coisa, faça para a glória do Senhor. Você vai ver a Bíblia funilando para um propósito. Tudo que eu faço, tudo que eu vivo, aonde eu estou, eu pertenço a Deus por inteiro. De modo que o chamado específico é um chamado que está relacionado à minha vida secular, como também às questões espirituais da minha vida. Não existe uma dicotomia de chamado. Como que é isso na prática, pastor Edson? Você casou e é marido? Quem é marido aí, diga glória a Deus. Quem é marido aí, diga glória a Deus. Se você foi chamado para ser marido, então você deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja e se entregou por ela.
Amém? Você é esposa? Quem é esposa aí de glória a Deus? Então, se você for esposa, então você foi chamada por Deus para ser auxiliadora, ajudadora, mulher abençoada, videira abençoada, que dá frutos da sua casa, como diz a palavra de Deus. Esse é o chamado específico para você aqui, esposa. Amém? E se você é filho, e todos nós somos filhos de alguém, fomos chamados para ser filhos obedientes e honrar os nossos pais. E se nós somos pais, devemos ser pais, e que temos um chamado específico por ser pais, a conduzir os nossos filhos no caminho do Senhor e no temor do Senhor, de modo que nós não irritemos nossos filhos, mas que tenhamos mansidão, longanimidade, domínio próprio, para cuidar dos nossos filhos. Fomos chamados para ser pais. Se nós somos patrões, temos uma empresa, tem alguém sobre nós, então a Bíblia vai dizer que nós que somos patrões, somos chamados para cuidar da empresa, respeitando os liderados e os funcionários, como se fosse do Senhor e para o Senhor, aleluia. E aí muitas vezes a pessoa vem aqui na igreja, pula, glorifica, faz um monte de coisa espiritual, porque ele entende que está no momento espiritual dele. Quando chega na segunda-feira, ele espanca os seus liderados que estão na sua empresa. Está errado, está fora do chamado. Glória a Deus, amados. Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando? Glória a Deus. Aí a pessoa diz que aqui ele prega, canta, pula, faz parte do ministério de louvor, mas chega lá, ele não é marido, ele está fora do chamado, não é esposa, não é filho. De modo que o chamado específico, ele começa acontecendo nas nossas vidas desde a nossa infância, e Deus vai nos dando talentos, Deus vai nos dando lutas e adversidades e experiência, para que nós tenhamos um chamado cada vez mais refinado, para sermos aquilo que é o desejo da glória de Deus nas nossas vidas. Quantas lutas você passou, quantas lutas nós passamos, e hoje você pode aconselhar jovens casais, os seus filhos, porque você passou pela experiência da vida, e hoje você está fazendo o chamado de pai, o chamado de mãe, o chamado de aconselhar uma pessoa. Então nós vamos entender que, embora nós tenhamos um chamado de Deus para fora, de sairmos para sermos de Cristo, nós também temos chamados específicos para vivermos tudo aquilo que Deus quer que nós sejamos, para a glória de Deus. Tudo que fizermos, precisa ter um propósito. Então nós precisamos, irmãos, entender isto, e se você entender isso, eu saio graciosamente agradecido a Deus, porque você entendeu o que Deus quer falar conosco. Se você é mãe, seja a melhor mãe do mundo, segundo o que diz a palavra de Deus. Se você é pai, seja o melhor pai do mundo, segundo a palavra de Deus. Se você é esposo, seja o melhor esposo, segundo a palavra de Deus. Se você é funcionário, seja funcionário, o melhor funcionário, segundo a palavra de Deus. Se você é ovelha, seja a melhor ovelha, segundo a palavra de Deus. Se você é pastor, tem regras para tudo na palavra de Deus, para que você cumpra bem e completamente o seu chamado. Mas a pergunta que eu queria falar agora a vocês é: como descobrimos o nosso chamado? Como descobrimos o nosso chamado de Deus na nossa vida? Como descobrimos o nosso chamado ministerial? Como nós descobrimos o nosso chamado nos nossos corações? Porque muitas vezes os jovens, homens, mulheres e muitas pessoas na igreja ficam pensando assim: eu não sei, eu acho que eu não sou chamado para nada. Quem já teve essa experiência de falar: eu não fui chamado para nada, diga glória a Deus. Quem já passou na sua cabeça assim: eu acho que eu não fui chamado para nada? Já aconteceu na sua vida? Já aconteceu na minha. Eu acho que não fui chamado para nada. Quando nós éramos mais jovens, eu me lembro que o Rildo sempre gostava de cantar com a Nice, com a Heloísa e com a Elaine, ao time. E eles me chamavam para tocar, né? Eu faço sol maior bem. Aí eu ia tocando, e eles iam cantando, e eles iam dividindo nota e voz, ia ficando legal, e eu ia gostando daquilo, e eu começava a cantar também. Aí eu saía fora, né, que eu não era afinado. Aí o Rildo falava assim: Edinho, só toca, não canta não. Eu abaixava minha cabecinha, ficava lá na minha cabeça, meu Deus do céu. Um dia nós fomos na igreja, tinha uma professora de música, professora de canto, Eliane Dantas, e ela foi lá que disse que ia fazer uma audição, e eu fui.
ensaiei bastante. Aí tinha lá Heloísa, Elaine, Nice, e eu falo, Jesus. Aí a mulher falou, você sabe uma música, você quer cantar? Aí eu cantei lá, grande, desde aquela época, gente, é o Senhor. Gente, mas com medo da mulher falar assim, ó, você não tem jeito não, você é só Jesus na causa, vai para a intercessão. E ela falou, olha, você é um tenorzinho. Eu, glória a Deus, eu sou um tenorzinho. Aí quando a Heloísa veio falar comigo, não fala nada não, que a professora falou que eu sou tenor, eu vou cantar. Sabe, irmãos, eu peguei aquela palavra e falei, não, eu posso cantar, eu vou melhorar, eu vou aprender, eu não sou o melhor não, mas eu acredito que eu posso louvar a Deus e eu vou aprender. Eu peguei aquela palavra para fazer cumprir em mim o chamado. Como é que nós descobrimos esse chamado? Como é que eu sei que eu estou sendo chamado para o pastorado, para ser uma missionária, para trabalhar com crianças, para trabalhar na igreja, para socorrer alguém? Como é que eu descubro isso? E agora eu entro no texto com você mais uma vez. Leia conosco, no versículo 4, diz a palavra de Deus assim na parte A. Tendo eu ouvido estas palavras, sentei-me e chorei, lamentei por alguns dias. Neemias recebeu um chamado de Deus. Presta atenção que eu vou dizer para você, querido. Deus não apareceu a ele como uma sarça ardente, como a Moisés. Deus não fez um estrondo nos céus e diz, Neemias, ó grande Neemias, eu estou te chamando para isso, por aquilo. Não houve nenhum estrondo exterior, mas Deus arrebentou o coração de Neemias. Não houve um sobrenatural. As pessoas estão esperando um chamado sobrenatural. Ai, ninguém veio aqui falar, eis que te digo, servo, tu és chamado para ser pastor. Não, não existe isto. Deus manifesta o seu chamado dentro do seu coração. A Bíblia nos diz que Neemias, ele conversa, que como é que está Jerusalém, você que está vindo lá do cativeiro, do lugar da Babilônia, e os irmãos dele dizem, olha, está uma miséria, as portas de Jerusalém estão queimadas, os muros estão caídos, o templo ainda não foi reconstruído, e os irmãos que estão lá, estão em completa miséria. Isso arrebentou o coração de Neemias. Quando nós somos chamados por Deus, a primeira coisa que Deus gera em nós é compaixão. Há uma misericórdia por aquelas pessoas, por aquela causa, e não é apenas meras emoções ou comoções de fatos que começamos a amar hoje e nos preocuparmos e amanhã esquecemos, mas é algo a ponto de mudar a nossa forma de pensar, de tanto que arde o amor por nós, por aquele chamado. Quando Neemias sabe dessa situação, ele foi chamado por Deus naquele momento. Não existe o eis que te digo, não existe, olha Neemias, estou falando contigo, mas Deus rasga o coração e bota em Neemias uma compaixão, coloca nele um amor pela cidade de Jerusalém. A primeira característica que nós sabemos que somos chamados por Deus, é que nós então agora começamos a ter uma compaixão e uma misericórdia maravilhosa por aquilo, de modo que você só pensa naquilo o tempo todo. Por exemplo, o pastor é assim, ele chega num lugar, não sei se já aconteceu isso com você, ele vê um mercado novo, nossa, que dá uma igreja grande, olha a cabeça, ele sai de viagem, nossa, que telão, isso lá na igreja seria ótimo. Ele vê uma coisa nova, ele está o tempo todo pensando na igreja. Por quê? Porque ele é consumido pelo chamado. E muitas vezes é a mesma coisa que acontece com nós pais. Eu me lembro quando a gente vai sair, já faz tempo que a gente não sai, né, nisso?
Nós vamos sair mais numa lanchonete assim, tal, aí vamos comer alguma coisa, meu bem. E aí quando a gente senta assim para buscar o lanche, aí a primeira coisa que ela fala: nós vamos levar para os meninos, né? Mas eles não lembram da gente. Ariel, acho que você lembra da gente? Ariel, acho que não. Aí a conta fica do berço na mãe, porque 4 comem. Mas a gente vem com alegria. Sabe por quê? Porque nós fomos chamados para ser pai deles. Está entendendo, irmão? Glória a Deus. E agora tem uns avós aqui, né? A Valéria, a Vilmar. Gente, quantos? O Rildo. Quem mais é avô? Diga glória a Deus aí. Quem mais? A Márcia, o Luiz. Diz que intensifica mais ainda pelo neto, que eu não entrei nessa fase ainda. Aí você está lá comprando. Vou levar alguma coisa para o meu neto. Sabe o que é isso? É um chamado de Deus na sua vida secular. A mesma coisa acontece no seu ministério. Você é impulsionado por amar aquilo, a vivenciar aquilo. Todo chamado para o ministério da palavra, ele se vê naquele lugar. Eu ficava ouvindo o pastor Adilson, o pastor Dimas, os pastores da minha época. Eu falo: Senhor, um dia eu quero ser um pastor, eu quero pregar. 15 anos de idade, 16 anos, os congressos dos anos 90, 2000, todo final de congresso. Você que tem um chamado, vem para frente, aquele monte de jovens chorando, e atrás de ouvir a voz do chamado do Senhor. Qual é o chamado que bate no seu coração? Qual é aquilo que mexe quando você ouve falar? Sabe, é interessante que nós sabotamos o nosso chamado. É interessante, mas eu não quero ouvir, porque está tão preocupado com as coisas deste mundo, em ganhar dinheiro, em ficar rico, que você não para às vezes para ouvir que você tem um chamado. E quando você é chamado por Deus, eu quero te falar uma coisa muito séria: você passa a cuidar das coisas de Deus, e Deus passa a cuidar das suas coisas. Literalmente Deus começa a cuidar das suas coisas. Segunda coisa de quem tem chamado: e continuei a jejuar e orar perante o Deus do céu. Quando somos impactados pela força dos chamados, somos impelidos por Deus a orar e a buscar a Deus por estas vidas. Somos impelidos a orar por aquela causa a qual fomos chamados. Também somos impelidos a orar pelo Espírito de Deus, para orar por aquilo que nós estamos sentindo dentro do nosso coração. Então não, você sente agora e chega para o pastor e diz: pastor, eu fui chamado para o ministério da palavra, ou para missões. Não, você começa a orar. Deus abençoe, Jesus, abençoe a tua palavra, abençoe o ministério de louvor. Deus abençoe o ministério infantil. Deus, o ministério de mulheres, o ministério de casais, o ministério de evangelismo, o ministério de discipulados, vida nova. Você começa a orar. Você não consegue fazer a sua oração sem antes você não orar pelo seu chamado, porque é o próprio Deus que faz queimar no seu coração. Quem tem sido chamado por Deus para um ministério específico, ou para um ministério na sua vida, você começa a queimar, e Deus começa a falar com a gente. Glória a Deus. E Ele começa a falar, e Ele vai revelando o chamado passo a passo, de cidade em cidade. Deus um dia não chegou assim: Edson, faz o seguinte, eu vou chamar você para você ser pastor da igreja, a igreja vai ser assim, assado, vai ter um louvor, vai ter isso, vai ter aquilo, vai ter isso. Não, Deus não faz assim. Deus te revela passo a passo, dia a dia, de cidade em cidade, o propósito que Ele tem na sua vida, no seu chamado. Seja ele na vida secular, seja na sua empresa, seja no seu trabalho, seja no ministério da palavra, ou qualquer ministério que você está trabalhando para Deus na igreja. Então primeiro você sente amor, e depois você começa a orar, E o terceiro aspecto do chamado é obedecer o chamado, e não conseguir ficar
inerte diante do chamado. Você imagina se Neemias faz esse chororô todo, faz lá 2 semanas de oração, ele fala, pois é, eu não posso fazer nada, estou aqui, sendo copeiro do rei, vida boa, tenho o meu dinheiro, minha conta bancária está ótima, está tudo certo, não vai chegar aqui mesmo, o Império Persa está dominando, está tudo certo, eu vou ficar aqui, Deus é que resolva o problema da nação de Israel. Mas a força do chamado nos impele para entrar na batalha e ser instrumento de Deus e solução para aquilo que Deus está nos mostrando. Por isso, quando Deus te dá um chamado, Ele dá para você. Às vezes nem o pastor está vendo, e Deus começa a falar no seu coração, e aí você começa a orar, você começa a clamar. Quando você menos esperar, você está entregue para cumprir, para dar a sua vida pelo chamado. Olha só, Neemias capítulo 2, versículo 5. E disse ao rei, se é do agrado do rei, e se o teu servo achar mercê da tua presença, peço que me envies ajudar a cidade dos sepulcros dos meus pais, para que eu a edifique. Aleluia. Então um monte de coisa para fazer na igreja, então um monte de coisa para melhorar nos ministérios da igreja. Você é chamado por Deus para fazer isso. Eu sou chamado, nós somos chamados para mudar a história da igreja local, a igreja no mundo. Então o chamado nos leva a nos tornarmos aqueles que vão dar a vida pelo projeto, sem querer esperar nada em troca, porque toda vez que nós fazemos algo, querendo algo em troca, aplauso e tudo mais, isso significa que nós somos infantis espiritualmente. Recentemente nós começamos o CTBAN, glória a Deus, glória a Deus, Seminário Teológico Batista Nacional aqui na nossa igreja. Alguns podem pensar assim, ai que legal, vamos fazer um seminário na nossa igreja, que 10. Eu já estou vendo lá na frente, formaturas de obreiros, que mais tarde serão pastores, ministros da palavra, abrindo trabalhos na nossa convenção em outras cidades, alcançando vidas por Jesus, porque alguém pagou o preço para dar aulas e ensinar outros obreiros o chamado. Você faz parte disso. Quando você vai na cozinha, faz o lanchezinho para os nossos seminaristas, você está alimentando literalmente o ministério de alguém que vai literalmente para a obra. Igreja, nós temos que entender que o reino de Deus é grande. Quando eu olho aqui para esse ministério de louvor, eu falo, nossa Deus, manda mais, manda 2, 3, faz coral para ir para cantar nos hospitais, para fazer serenatas, para evangelizar, para fazer a diferença no mundo. Todo esse conhecimento técnico maravilhoso, essas vozes lindas, não pode só para ficar aqui no domingo à noite, precisa ser um chamado. Tudo que nós sabemos, tudo que nós conhecemos, tem pessoas que têm uma habilidade com o Instagram, com fazer lives, faça pelo seu chamado. Tem outros que têm habilidades com o ministério infantil, faça pelo chamado. Não faça por você, faça por eles, pelas crianças, faça pela obra, desgaste-se. Com o propósito de que Jesus seja adorado. Só isso, só isso. Então você percebe que desde a sua infância Deus foi te dando dons, te dando talentos, e agora Ele está chamando gente. E por que Deus está chamando gente? Porque Ele tem uma obra grande para esta igreja, e Ele conta comigo e conta com você.
Eu tenho dito aqui já pelo terceiro domingo, Deus está começando um novo capítulo na vida da Filadélfia. Deus está fazendo um novo capítulo na vida da Filadélfia. Nós estamos retornando de uma grande pandemia que abalou o mundo, mas Deus tem um projeto, Ele tem uma promessa para a vida dessa igreja, e Ele não muda os seus planos, as suas promessas. Ele é fiel, e Ele está à busca de alguém que ouça o chamado. Tem gente que vai ser só aqueles que abençoam financeiramente. Como o irmão chegou e falou assim para a irmã Adriana, orando pelo ministério infantil, alguém, cara, nem sabe quem é a pessoa, falou: olha, eu estou entregando esse valor para o ministério infantil, glória a Deus. Sabe o que é isso? Ouvir o chamado. Sabe por que nós precisamos ouvir o chamado? Porque não adianta apenas chorar, não adianta apenas orar, e não adianta jejuar pela cidade de Jerusalém, que estava em ruínas, mas agora o que adianta mesmo é você edificar a cidade que está em ruína, ou aquilo que precisa melhorar, no seu meio, próximo a você. O chamado nos faz envolver, nos faz entrar na causa, e não nos faz sair desta causa, porque não estamos fazendo para nós mesmo, e nem para os homens, nós estamos fazendo para Deus. Como dizia o pastor Rosivaldo Araújo, ninguém detém, é obra santa. Ninguém detém, gente, essa obra é de Deus. E não é da Igreja Batista, é de todas as igrejas, de todas as denominações, a obra é de Deus. Se tem uma igreja talentosa, chama-se Igreja Batista Nacional Filadélfia. Tem gente da arte, tem gente do cinema, tem gente das fotos, tem gente do ministério feminino, sabe? Diz assim: irmã Débora, eu estou aqui, eu quero servir na causa do ministério das mulheres, na causa do ministério dos homens. Nós estamos sem liderança de homens esse ano. Não tem ninguém para cuidar do ministério de casais, não tem ninguém para ajudar nos adolescentes ainda. Estamos com uma professora só do ministério adolescente, ajuda isso? Está faltando professores para a sala dos juniores, para ajudar com as crianças, para limpar a igreja, para ajudar a igreja, para cuidar. Eu não sei o que Deus está tocando no seu coração, mas o chamado é individual. Eu estou apenas proclamando aquilo que Deus está falando com a igreja. Não desista do lugar onde você está. Não desista daquilo que Deus colocou nas suas mãos, a menos que Ele mesmo tire das suas mãos e dê a outro, porque se Ele tirar você daquilo que você está fazendo, é porque Ele está te colocando em alguma coisa melhor, ou com mais seriedade. Deus quer que nós nos movemos nele, para reconhecer a força do nosso chamado. E por que o chamado tem que começar nas coisas mínimas da nossa vida? Porque não adianta eu querer ser líder de homens, pastor, o que for, se eu não ser bom esposo, se eu não for uma boa esposa, se eu não cuidar das coisas básicas da minha família. Como é que Deus pode me chamar para coisas maiores e espirituais, se nós não estamos nem cuidando das coisas carnais da nossa vida, as coisas seculares da nossa vida? Eu termino essa mensagem dizendo ao coração da igreja e aos amigos que estão aqui, os nossos irmãos: sabe qual a diferença da pessoa do chamado e do que tem cargo? É o que tem cargo só vem na igreja quando ele tem que fazer algo. Eu estou na escala do louvor, então eu venho na igreja. Eu fui escalado para fazer algo com o ministério feminino, então eu ajudo aquele dia. Mas o chamado Ele faz o tempo todo, e ninguém sabe o que Ele está fazendo. Ele não precisa dizer: eu estou fazendo. Gente, tem umas coisas que me irritam no coração, é as pessoas fazendo as coisas para Deus e postando na internet para serem aplaudidos. Isso é a coisa mais estranha à Bíblia. Deixa que o ministério de mídia vá e faça, porque ele está falando aquilo que a igreja está fazendo, mas a igreja está fazendo. Deus deseja despertar em nós, como igreja, a importância do chamado.
Logo que eu comecei no meu chamado, comecei a pregar um cultinho ali na casa do irmão, uma palavra ali, uma palavra lá. Depois nos cultos de terça-feira da Primeira Batista, que nós éramos igreja, descia eu e a Nice com 2 crianças nas costas, de bicicleta, debaixo da chuva, do vento, mas eu estava lá para cumprir o chamado. Não era pastor não. Há culto no cemitério também, a Nice está lembrando, assim, de noite. Gente, a irmã chegou, eu estava aqui na frente orando, a irmã falou assim: irmão Edson, tudo bem? Eu disse: tudo. Você é obreiro, né? Sou. O obreiro tem que estar preparado a todo tempo, né? Eu falei: sim. É porque morreu um homem ali da igreja tal, e o pastor dele não pode vir, eles estão enterrando, que ele caiu da árvore, ficou 3 dias no mato, e mandaram enterrar de noite mesmo. Eu falei: e aí? Não, vamos lá para a gente trazer uma palavra para a família. Mas era no escuro, ninguém via ninguém. Quem mora aqui há muito tempo, né, irmã Terezinha? Isso aqui era tudo um breu, não tinha nada, não tinha avenida, não tinha nada. Lá vou eu com a Bíblia, com a irmã. Cheguei lá embaixo, aqui pela rua de baixo ali, só tinha os farol do carro. Aí alguém, e o povo chorando pelo morto, que eu não sabia quem era, também não vi ninguém. Mas eu estava lá cumprindo o meu chamado. E alguém falou: ó, o pastor aqui, o irmão aqui da igreja batista vai dar uma palavra. E eu me empolguei. Lá no meio do escuro do cemitério, eu fiquei pensando quem passou ali, que passou correndo. E eu comecei a gritar assim: nós estamos chorando hoje pela vida dele, mas a Bíblia diz que nós ressuscitaremos, e nós seremos então arrebatados, e veremos como ele é, e o nosso irmão que agora está sendo enterrado, nós veremos, e ele será, viveremos com Cristo. Comecei a pregar, e o povo era de uma igreja mais pentecostal: glória a Deus, aleluia, glória a Deus, no meio do cemitério, no escuro de madrugada. É a força do chamado. Deus deseja despertar na sua igreja a importância do chamado. Você precisa compreender o seu chamado geral, que é pregar para todo mundo, e o seu chamado específico na sua vida secular. Seja mãe, seja avó, seja aluno, seja empresário, você tem um chamado específico na sua vida secular, mas você também tem um chamado específico na obra de Deus. Deus está convocando a Filadélfia para buscar a presença dEle, a ponto de sermos despertados e compreender qual é o nosso chamado, qual é a nossa forma em que nós vamos impactar o mundo que está ao nosso derredor. Pois Deus tem pressa. Deus tem pressa. Ele está escrevendo a história da Batista Nacional Filadélfia. Deus está escrevendo a minha história, mas Deus também está escrevendo a sua história. Tivemos essa experiência maravilhosa de fazer o documentário da história dos Batistas Nacionais. Irmãos, eu vi histórias fantásticas, maravilhosas. Eu chorava em ouvir aqueles homens contando as histórias deles. E eles continuam com a mesma humildade, por causa da força do chamado. A força do chamado é algo que bate profundamente no seu coração. E nós precisamos estar atentos para ouvir qual é o nosso chamado nesta grande obra que Deus tem feito neste lugar, que ninguém detém, porque é a obra santa do Senhor Jesus nas nossas vidas. Vamos colocar de pé.